Quando eu era criança, eu via muita televisão. Na minha casa, a TV estava sempre ligada. A minha mãe e a minha avó eram viciadas mesmo. Mas isso também era sinal dos tempos. Estamos falando do fim dos anos 80, começo dos 90, quando a televisão reinava absoluta no cotidiano do brasileiro e proporcionava experiências inesquecíveis. Banheiro do Gugu, Porta dos Desesperados, Sofá da Hebe, Show da Xuxa, Carnaval transmitido pela Manchete e novela, muita novela. Era um universo onde uma mulher virava onça, um diabo vivia num vidrinho, um assassino estava solto escolhendo a próxima vítima, um homem se dizia alquimista e um outro morria, mas podia ser contatado no além por quem comesse uma flor. Se diferenciando de tudo isso, pintou uma novela que falava da mesma coisa que o jornal falava. E com todos os limites que a dramaturgia da Globo tem, nos aproximava de uma grande questão brasileira. Eu tô falando, é claro, de O Rei do Gado. O senhor quem é? Vocês estão falando com o senhor Bruno Mezenga, o Rei do Gado. Quieto, Martim. Sou só o dono dessas terras. Rei do Gado tá no céu, porque nós somos tudo, é reis do rebanho dele, não é mesmo? O senhor pode ser dono de muitas terras, mas essas aqui foram desapropriadas pelo governo para fim de reforma agrária. Entre ódios e traições, intrigas e paixões, essa novela tinha como pano de fundo a reforma agrária. O interlocutor do Bruno Mezenga é o Regino. Ele e seus companheiros lutavam pelo direito à terra. Na novela, ele acaba assassinado por jagunços. Mas esse episódio não é sobre novela. É sobre água. Na vida real, lutar por terra também pode significar lutar por água. Hoje, vou te falar o que acontece quando essas duas lutas se encontram. E a água vira a bandeira da reforma agrária. Eu sou a Maíra Matias e você está na 7ª temporada do Prato Cheio, o podcast de O Joio e o Trigo. Antes de contar essa história, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em fazer parte do Sementeira, o programa de apoiadores do Joio? Se ainda não, pensa com carinho. Com uma contribuição pequena por mês, você tem desconto em produtos da nossa lojinha, em livros da nossa coleção. De quebra, ajuda a financiar nossas investigações. É só entrar em ojoiotrigo.com.br e ir na seção Contribua. Então, o agronegócio daqui ele acaba sendo fragmentado também, territorialmente, porque... Eu acho que a gente se perdeu. Não, né? Foi? Não, tu não seguiu o canal, não? Não. Eu segui durante um tempo e depois eu virei. Volta. Tá. Essa pessoa perdida sou eu. E quem tenta me dar orientações é o Diego Gadelha, ou Diego das Águas, que foi o apelido que ele ganhou nessa viagem. O Diego é um cara alto, de raciocínio rápido, que anda por aí com um bonezinho estilo Fidel Castro. Ele coordena o Observatório da Questão Hídrica, um projeto de extensão vinculado ao Instituto Federal do Ceará, e tem dedicado os últimos anos a refletir sobre o histórico de injustiça na distribuição das águas no semiárido nordestino. E principalmente como essa realidade antiga se perpetua, mas de carinha nova. Essa gravação foi feita num perímetro de irrigação. Perímetro de irrigação? Você provavelmente nunca ouviu falar nisso. E eu também não tinha não, até conversar com o Diego para uma apuração sobre a produção de frutas no Brasil. Nosso país é um grande exportador de uva, melão, manga, e tudo isso é produzido na parcela mais seca do nosso território, o que cria uma contradição. Porque exportando fruta, a gente está exportando água. Mas acontece que essa investigação me deixou com a pulga atrás da orelha. E essa pulga eram os tais perímetros de irrigação. Infraestruturas públicas enormes, faraônicas mesmo, que pareciam ser as maiores promotoras dessa injustiça hídrica. Perímetro irrigado é uma expressão um pouco estranha, então eu vou descrever o que a gente encontra nesse tipo de lugar. Num primeiro momento, buraco e pedra. Para entrar num perímetro, geralmente você pega uma estradinha de terra batida, que pode ser mais ou menos castigada. Aí a segunda coisa que você encontra é cerca.
Entrar num perímetro dos grandes se assemelha a entrar num labirinto, onde ruas de terra batida, circundadas por cercas, te levam a mais ruas de terra batida e cercas. Até que essa monotonia é quebrada por um portão com uma placa indicando o nome de uma empresa. Agrícola Famosa, Mary Pobo, Del Monte, Special Fruit, Best Fruit. Nesse portão, invariavelmente, vai ter uma guarita com segurança. E se você parar o carro, como a gente fez, para bater foto, como a gente fez, esse segurança não vai gostar. Acontece que, do mesmo jeito que é na cidade, a rua do perímetro é pública. Mas além de rua, cerca, placa, guarita e segurança, a gente encontra lá quilômetros e quilômetros de canais de concreto. É neles que corre a água bombeada do açude ou do rio, que pode estar bem longe. Se você já viu uma foto das obras de transposição do São Francisco, tem uma boa ideia do que eu estou falando, porque os canais de irrigação dos perímetros são parecidos. Os perímetros podem ser visualizados como enormes condomínios com plantações. Condomínios construídos com dinheiro público. O maior perímetro tem 105 mil hectares, o que equivale a uma Salvador e meia. E os menores ficam na casa dos 100, 200 hectares. Hoje o governo federal tem 86 perímetros, sendo que 2 deles foram privatizados recentemente. Mas não é de hoje que a dinâmica de apropriação do que é público por interesses privados está configurada. A presença de grandes empresas nesses perímetros é algo que ocorreu dos anos 80 para cá. Essa presença acirrou a injustiça histórica no acesso à água no semiárido. E olhando para isso, o Diego Gadelha criou um novo conceito: latifúndio hídrico. É uma estratégia política de visibilizar o cercamento das águas no Brasil, né? E que esse cercamento das águas não se dá só pelo cercamento das terras. Claro que o cercamento das terras segue enquanto estrutura, né, do latifúndio hídrico. Mas o latifúndio hídrico é, sobretudo, uma denúncia de um modelo de desenvolvimento hidrointensivo, né, em que sobretudo em regiões vulneráveis, como o semiárido nordestino, eu incentivo atividades hidrointensivas que, na escassez produzida ou na escassez do clima, né, geram processos de concentração brutal. Historicamente, os perímetros de irrigação trouxeram uma contradição. Quando a água chega num lugar, o povo daquele lugar é expulso. Nas portas. Fala alguma coisa só para eu ver a captação do áudio, se tá boa. Pode ser seu nome. Osarina da Silva Lima. A Osarina mora numa comunidade rural chamada Sítio Junco, que fica no município de Russas, no Ceará. Ela é uma das milhares de pessoas que perderam suas casas para garantir a criação e expansão do perímetro irrigado do tabuleiro de Russas, que concentra várias empresas do agronegócio. Esse projeto foi gestado no início da ditadura, mas foi em plena redemocratização do Brasil, em 88, que ele saiu do papel. Naquele ano, o governo federal desapropriou 782 famílias para dar lugar ao perímetro, que foi criado com uma área equivalente a 1/3 da capital, Fortaleza. 20 anos depois, em 2008, durante o segundo governo Lula, veio a decisão de expandir o projeto de irrigação. Foi aí que a vida da Osarina e da comunidade em que ela morava virou de pernas para o ar. Nós somos uma comunidade que vive da agricultura de subsistência até hoje. Mesmo com a chegada do perímetro, né, nós ainda não tivemos acesso à água para irrigação. Então, as pessoas aqui produziam milho, feijão, no período da chuva, né, nos primeiros 5, 6 meses do ano. Milho, feijão, mandioca, né, e algumas frutíferas, alguns tubérculos, né, melancia, girimum. E no período que a gente chama de verão, né, onde para as chuvas até o final do ano, as pessoas ali tinham o trabalho com a produção de cajueiros, né, a coleta da castanha e do caju, né. Algumas pessoas faziam também trabalho com a retirada do pó da carnaúba, né, e da palha da carnaúba, que ajudavam, né, na constituição da renda da família. A notícia de que as famílias seriam desapropriadas para garantir a expansão do perímetro foi dada pelo DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Inclusive no relatório, né, que eles constroem, que a gente chama o relatório de impacto, né, ambiental, eles falam lá, né, que não existe ninguém habitando essas comunidades, né, que as comunidades são terras improdutivas, são comunidades de terras improdutivas, né?
A gente, quando olha o relatório, dá vontade de chorar, porque, poxa, e nós somos o quê, né? Quem somos nós que moramos aqui desde há mais de 100 anos que a gente mora aqui, né? E o que a gente faz, né? Que valor tem aquilo que a gente faz? Então, a gente avaliava que o que a gente fazia só tinha valor para nós mesmos, né? Que o governo não se importava com aquilo e não dava o mínimo valor. Essa conversa com a Zarina aconteceu em 2022. Ela é significativa porque a história que ela conta se repete, como você vai ver ao longo do episódio. Para a gente entender o sentido completo do que ela está falando, vamos precisar dar alguns passos para trás. O semiárido abrange 1.133 cidades, quase 20% dos municípios brasileiros. A gente está falando de uma área de uns 900 mil quilômetros quadrados, a maior parte na região Nordeste e um tantinho em Minas Gerais. O que define essa região, que já foi conhecida como Polígono das Secas, são 3 coisas: a ocorrência de chuvas, o índice de aridez e, o risco de seca. A história da irrigação no Brasil começa com uma dessas secas, a de 1877, no Ceará. Com duração de mais de 3 anos, a seca entra para a crônica brasileira como a maior de todos os tempos. Mas alguns especialistas contestam essa afirmação. Para eles, o diferencial dessa seca em relação às anteriores foi o grande fluxo migratório do sertão para Fortaleza. Na época, a economia cearense girava em torno da criação de gado e principalmente da produção de algodão, que era exportado para a Europa. E Fortaleza florescia junto com as elites algodoeiras. A galera estava construindo boulevard, que são aquelas alamedas no estilo francês que os prefeitos brasileiros amavam fazer. Tinha biblioteca nova, Santa Casa. Mas a chegada dos migrantes acabou com essa aura de modernidade que gerava em torno da cidade. Chamados de retirantes ou até mesmo de flagelados, os migrantes causavam medo. No trabalho Essência Rumo ao Sertão do Ceará, a historiadora Renata Monteiro afirma que essa burguesia, enfim, se deparava com a pobreza. Com a miséria mesmo. Corpos magros, súplicas por comida, saques. Encontrar soluções para a resolução do caos na província do Ceará passou a ser o principal objetivo da elite urbana e dos governantes. A busca por essas soluções foi feita bem longe do Ceará por um grupo de engenheiros da recém-criada Escola Politécnica, no Rio de Janeiro. Depois de muito debater, eles chegaram à conclusão de que a solução era construir açudes. Um açude é uma barragem, ou seja, uma barreira artificial usada para reter água. E no semiárido, o solo tem uma capacidade baixa de reter água naturalmente. Então faz mesmo todo sentido construir açudes por lá. Mas não é porque uma coisa faz sentido que ela é boa. O diabo mora nos detalhes. Desde o início, a construção desses açudes foi ligada à ideia de superação do atraso. Nos documentos dá para ver direitinho o esboço de uma lógica que vai se repetir ao longo das próximas décadas. O Estado constrói o açude represa a água represada facilita a irrigação. E a irrigação é a base para uma agricultura racional. Isso mesmo, racional. Em contraposição a... isso a gente já vai ver. Um documento da época argumenta que açudes e irrigação induziriam a população do Ceará a abandonar o seu obsoleto e primitivo modo de lavoura que pertence aos tempos passados de arco e flecha dos índios. Nas instruções para a construção da primeira dessas barragens, dá para ler que a introdução de obras de irrigação modernas induziria os progressos da agricultura moderna, mudaria os costumes e o modo de vida dos povos. Racionalidade, progresso, modernidade, superação do atraso. Hoje a gente pode dizer o puro suco do colonialismo. Essa conexão simbólica entre a população sertaneja e o atraso, como a gente viu, justifica até os dias atuais a remoção de camponeses para a implantação de infraestruturas públicas de irrigação. Outro probleminha do início dessa política hídrica é velho conhecido nosso: a indústria da seca. O açude, ela tinha essa funcionalidade especialista que era o que? Água para o gado. Esse é o Gleidson Albano, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é autor de um livro que compara os perímetros do Brasil com os de Portugal e está, nesse momento, desenvolvendo uma pesquisa que compara a nossa história de irrigação com a da Espanha.
O preço exacerbante do azeite de oliva, por exemplo, tem a ver com a crise hídrica nos perímetros espanhóis, especializados nessa produção. Na primeira metade do século XX, isso aí fica bem claro, né? Essas obras públicas que são feitas pelo Denox, inclusive muitas delas com dinheiro do público em fazendas privadas, né? Visando construir, usando a mão de obra do fazendeiro, né? E com dinheiro público. E em vez daquela mão de obra ir embora no êxodo rural, ela ia trabalhar para o Denox, com o dinheiro do Denox, para fazer uma obra na fazenda do fazendeiro, né? A partir dessa política que o pessoal chamava de indústria da seca, né? Numa reportagem da Agência Nacional, a gente vê bem isso. Há 2 anos foi intensificada a obra de açudagem no Nordeste, como bem demonstra o açude de São Gonçalo, situado a cerca de 500 quilômetros do litoral da Paraíba. Milhares de flagelados fugindo à tragédia da última seca são empregados pelo governo nas obras de irrigação do solo e construção de novos açudes. Irrigada, a terra se torna de novo generosa, produzindo frutas e cereais próprios da região. O chão calcinado, a caatinga ou cerrado se transformam em prados verdejantes, campos de cultura e áreas de pastoreio. E a paz volta a reinar entre os homens. Essa reportagem falava sobre a Operação Nordeste, que aconteceu em 1958. Na década de 50, rolaram uma série de secas na região e a seca de 1958 foi a mais grave. Segundo estimativas, desalojou 500 mil de pessoas. O presidente do Brasil naquela época era o Juscelino Kubitschek. De início, para lidar com a crise, ele seguiu a mesma cartilha dos governantes que vieram antes dele. Enviou alimentos, liberou empréstimos, aprovou obras, construiu açudes. Mas a indústria da seca seguia a todo vapor, drenando esses recursos. O então ministro da Guerra de JK denunciou a situação e o caso foi parar nos jornais. Pairava uma sensação de que o governo estava só enxugando gelo, sabe? É nesse contexto que o economista Celso Furtado entra na história. Celso foi um dos mais importantes pensadores brasileiros. Seu grande tema era o desenvolvimento, o que incluía entender o subdesenvolvimento de países como o Brasil. No seu livro mais famoso, Formação Econômica do Brasil, ele vai às raízes da nossa inserção subordinada na economia global, passando por todos os ciclos econômicos, sempre baseados na produção de commodities para exportação. E o Juscelino convida o Celso para o governo com a missão de pensar formas de desenvolver o Nordeste. Ele vai criar a SUDENE, sigla para a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Nunca é demais lembrar. Durante muito tempo, o polo mais dinâmico da economia brasileira foi o Nordeste. Isso foi lá no início da nossa história como colônia, quando a cana-de-açúcar produzida aqui alimentava os cofres da coroa portuguesa. Mas isso mudou com a descoberta do ouro nas Minas Gerais e foi se aprofundando depois, de modo que nos anos 50, a desigualdade regional entre o sul e o norte do país estava sedimentada. O grande problema do Brasil hoje em dia é comer, é produção de alimentos. Em uma região como o Nordeste, o que vemos, né? A região, toda a parte semiárida está hoje em dia mais frágil do que no passado as secas. Na região úmida, as terras cada vez mais utilizadas para a produção de álcool, como eram antes para a cana, para culturas de exportação, e o Nordeste pobre, dependendo de importar alimentos do sul do Brasil e de outras partes. Digamos, se não se ataca de frente o problema da produção de alimentos no Brasil, não se pode pensar realmente em solucionar os outros problemas, porque antes de tudo a população tem que comer. Uma região que não tem uma base de alimentação adequada, evidentemente não pode resolver os seus demais problemas sociais e econômicos. Esse trecho é de uma entrevista que o Celso deu no começo dos anos 80 ao programa Vox Populi da TV Cultura. Mas serve bem para ilustrar o que ele estava pensando quando entrou para o governo JK. A reforma agrária no Brasil tem sentido na medida em que quebra as atuais estruturas que fazem com que, digamos assim, que privilegiam apenas a agricultura de exportação ou a agricultura comercial, digamos assim, de substituição de importação, em detrimento da produção de alimentos. É nesse sentido. Isso se caracteriza perfeitamente bem na região do Nordeste. E é aqui que a reforma agrária encontra a irrigação. É disso que a gente fala no próximo bloco.
Fazer um episódio como esse demanda tempo, energia e dinheiro. E uma parte importante dos nossos recursos conta com a contribuição dos ouvintes. Seja parte da nossa comunidade, apoie as novas produções e tenha acesso a conteúdos e brindes exclusivos. Conheça o Sementeira, nosso programa de apoiadores regulares. É só entrar no nosso site, ojoiotrigo.com.br/contribua. A reforma agrária no Nordeste, no semiárido, principalmente no semiárido, ela precisa ser diferente. Ela não pode ser uma reforma agrária só com a distribuição da terra. Ela precisa ser acompanhada da distribuição da água. Essa é a Maria de Jesus dos Santos. Ela é da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Ceará. Foi nos anos 2000 que o MST começou a ocupar perímetros de irrigação. O movimento entendeu que era necessário disputar essa infraestrutura pública. E os perímetros irrigados, eles são esse espaço construído com o Estado, com recursos do Estado brasileiro, e que nós entendemos que ele tem que estar a serviço da produção de alimentos saudáveis para a população brasileira, e não para a produção de commodity. O MST não tem um número certo de quantas ocupações já aconteceram, mas foram muitas. A mais conhecida delas é o acampamento Zé Maria do Tomé, que fica no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, também no Ceará. Esse acampamento homenageia o líder camponês assassinado em 2010, justamente por lutar contra a invasão por empresas e membros da elite local de uma área do perímetro que deveria ser destinada a pequenos agricultores. Então, nesse sentido, é a grande luta que o MST tem feito nos estados do Nordeste, não só no Ceará. Nós temos acampamento em área irrigada na Bahia, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí. Então, o movimento tem vários acampamentos que estão em áreas irrigadas. E a nossa reivindicação é essa: acesso à terra, acesso à água, aos meios de produção para produzir alimentos saudáveis para a população brasileira. Nós vamos aumentar nossas ocupações nesses perímetros. E vamos lutar por instituir uma política pública que nos favoreça. Existe uma conexão quase direta entre o que a Maria está falando hoje, em 2024, e o que o Celso Furtado defendia exatos 65 anos atrás. Aqui em 1959, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei de irrigação. O coração dessa proposta é a desapropriação de terras. A lógica é a seguinte: se o Estado vai investir recursos públicos na construção de mega obras de captação e distribuição de água, as terras beneficiadas por essa água precisam ter função social. Na mensagem enviada ao Congresso, o governo defendia, com todas as letras, que as áreas irrigadas deveriam ser utilizadas para a produção intensiva de alimentos. E que não dava para colocar os interesses particulares acima do interesse público quando o assunto é o uso da terra e da água. Nesse sentido, a proposta era criar perímetros de irrigação com lotes destinados a pequenos agricultores. Tudo isso faria parte de uma política de industrialização do Nordeste. O Diego Gadelha explica. Ele concebe a irrigação para a produção de alimentos, certo? Pensando o papel da irrigação para a produção de alimentos, com uma política complementar à política de industrialização. Deixo claro, para o Celso Furtado, para a Sudene Furtadiana, a salvação do Nordeste seria uma mudança estrutural na sua dinâmica econômica. E essa mudança estrutural viria com a industrialização. A industrialização teria um peso significativo em um novo período para o Nordeste. E para que a industrialização se viabilizasse no Nordeste, era preciso produzir alimentos. Para que esses alimentos fossem mais baratos, para que a classe trabalhadora recebesse salários mais baratos e o Nordeste se tornasse atrativo para as indústrias. Então, como o Nordeste sofria com as secas de crise de abastecimento alimentar, e como importar alimentos da região sul e sudeste também tornava o alimento caro no mercado nordestino, eu precisava ter regiões produtoras de alimentos no Nordeste. Olhando para a região, o Celso via dois jeitos disso acontecer. Na Zona da Mata, que é a área que se estende ao longo da costa litorânea de quase todo o Nordeste, a ideia era pegar parte das terras dedicadas à monocultura de cana-de-açúcar e destinar à produção de alimentos. Já no semiárido entraria a política de irrigação. Então seria aproveitar a água acumulada nos açudes, essa água iria nesses projetos de irrigação, que seria também uma política de reforma agrária, percebe? O Furtado pensava
e pegar as bacias hidráulicas, reorganizar a estrutura fundiária, assentar lá agricultores para produzir alimentos. Tanto o JK quanto o Celso estavam ligados que isso ia desagradar as elites agrárias, o que de fato aconteceu. Mas tem uma surpresa aqui, porque essa proposta também recebeu o apoio de setores da sociedade brasileira que hoje jamais apoiariam qualquer coisa nesse sentido. Eu estou falando, por exemplo, dos empresários do Sudeste e, acredite se quiser, dos militares. Uma figura decisiva na defesa dessa ideia foi o coronel do Exército Afonso Augusto de Albuquerque Lima. O coronel Lima, é importante dizer, apoiou o golpe de 64, chegou a ministro no governo Costa e Silva e foi signatário do ato institucional número 5. Mas escuta só o que ele disse. Esta lei há de sofrer contestações e talvez mesmo forte oposição, porque virá modificar, em parte, os alicerces econômicos da região nordestina e, sobretudo, porque virá atingir a uma poderosa classe de grandes proprietários de terras. Esse não é o coronel não, tá? A gente pediu para o Vitor Oliveira, editor de som do Prato Cheio, ler o que ele argumentou na época. Sobre os açudes, ele disse que é o exemplo típico da obra pública que se torna particular, do investimento de vulto beneficiando a poucos. Mas para ele, a lei não era só uma boa ideia, como algo necessário. É preciso não esquecer que somente assim assumiremos a liderança dos acontecimentos de excepcional gravidade que estão surgindo na área nordestina. Precisamos nos anteceder aos fatos e jamais sermos surpreendidos por eles. Isso aqui já é mais misterioso, né? Que fatos graves são esses? O fantasma do comunismo. Pois é, vamos entender melhor essa história. Mas desde já é importante dizer que os pesquisadores do assunto estão longe de caracterizar a proposta de lei de irrigação como comunista. Ao contrário, é apenas uma proposta de reforma, de suavização do capitalismo no Brasil, por assim dizer. Mas voltando ao fantasma do comunismo, na mesma época em que o projeto de lei estava sendo apresentado, a Revolução Cubana tinha chegado ao fim. Isso dava medo nas elites. A gente estava num contexto muito particular, em que de fato existia uma alternativa concreta ao capitalismo. Hoje, se a gente for parar para pensar, muita gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. Então, até para um coronel do Exército, fazer reforma agrária soava razoável. Mas não era uma reforma ampla no país todo, não. O fato desse projeto estar restrito ao semiárido nordestino é importantíssimo, tá? E, por outro lado, você tinha as ligas camponesas, né, nos anos 50, já despontando. Esse é o Gleidson Albano. E as ligas camponesas elas foram criadas para tentar salvar o pós-vida, porque não se tinha mais, vamos dizer assim, esperança na vida. Aqui ele está citando o livro 7 Palmos de Terra e um Caixão, escrito, dou um doce para quem adivinhar, por Josué de Castro. Você já deve ter ouvido falar que as ligas camponesas lutavam por legislação trabalhista no campo, o que é verdade. Mas esse livro fala do comecinho desse movimento social e a primeira luta das ligas foi, pasme, por caixão. Porque as pessoas não eram enterradas, eram reboladas no chão. Um caixão emprestado da prefeitura. Né? Então a prefeitura tinha um caixão, a pessoa ia e era jogada do caixão para a cova. Do caixão para a cova. E depois do enterro, a prefeitura pegava o caixão de volta. E por isso, para evitar essa humilhação suprema no final da vida, nas pessoas, elas, no engenho Galileia, né, se organizaram e fizeram as ligas camponesas. Né? Era esse o objetivo da liga camponesa, era dar um caixão para o camponês. Depois, é claro, veio a luta por direitos trabalhistas. Só que a sociedade brasileira sertaneja, tão conservadora que era, né, houve um processo de criminalização e se passou como se houvesse um processo de transformação do campo em um campo subversivo, à la Cuba, à la Vietnã, à la China, né? Mas isso, de fato, nunca aconteceu. É tanto que quando houve o golpe militar de 64, a reação foi nula, porque não existia esses grupos formados, né? Não existiam líderes ideológicos com esses pensamentos. Era uma luta puramente atrás de direitos trabalhistas. Então, dá para entender por que um projeto de reforma agrária recebeu o apoio dos militares. Eles tinham medo da ameaça vermelha no semiárido nordestino. E estavam dispostos a dar um anel para não perder os dedos.
Só que tem um detalhe. O projeto do Celso Furtado não passou. Com a ajuda do tal Coronel Lima, a maior parte dos governadores do Nordeste até deu sinal verde para a proposta. Mas as elites do sertão conseguiram enterrar o projeto quando ele chegou no Congresso Nacional. Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo meu Brasil avante. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Essa é uma das muitas musiquinhas da ditadura brasileira. O golpe militar de 64 foi um divisor de águas em todos os sentidos. Depois que o gênio do autoritarismo saiu da lâmpada, os militares não precisavam abrir mão de nada. Ficaram com os dedos, com os anéis, com as joias, com os relógios. Quem lutava por reforma agrária seria perseguido no campo e na cidade. Ao mesmo tempo, os militares foram grandes entusiastas dos perímetros de irrigação. Mas o fato é que se a ditadura apostou numa política de irrigação, também subverteu o sentido dela. Ao invés da produção de alimentos para a população, criando estoques que poderiam ser usados nos momentos de seca, essa água ia acabar servindo para a produção de frutas, para atender o mercado nacional e até outros países. O desenvolvimento do Nordeste deveria agora seguir a cartilha da modernização conservadora no campo. Junto com o início dos anos de chumbo, os projetos começam a sair do papel. Em 1968, o primeiro desses perímetros é inaugurado em Petrolina, na Bahia. O plano dos militares era construir nada menos do que 73 perímetros de irrigação. No final da ditadura, esse número ficou em 29, abaixo da meta inicial, mas mesmo assim um crescimento e tanto. Mas como se implementava um perímetro? Basicamente expulsando a população camponesa que vivia na área. Para implantar, eles passavam por cima dessas comunidades tradicionais? Sempre foi assim? Você, inclusive, está falando com uma pessoa que teve uma família que perdeu terra, né? Nessas áreas. Eu mesmo, minha família, no Vale do Açu, onde foi construída a barragem de Açu, que foi a barragem que deu suporte para o maior perímetro irrigado do estado, que é o perímetro DIBA, Distrito de Irrigação do Baixo Açu. No porão da barragem, a minha família morava, par de pai, né? E assim como outras pessoas da minha família. E houve um verdadeiro êxodo rural, né? As pessoas foram desalojadas, né? É uma história familiar para mim, então eu sei muito bem. Meus tios foram desalojados, meu avô foi desalojado. O DIBA fica no Rio Grande do Norte. E, no final das contas, havia a promessa, e sempre teve essa promessa durante a instalação do perímetro, de assentar quem foi desapropriado, né? Vamos assentar quem é desapropriado. E isso não se revelava, de fato. A minha família mesmo não teve ninguém assentado em perímetro de irrigação. Era uma população que deveria ser substituída para um povo, né, mais avançado, uma classe média rural, empreendedora. Então, havia o interesse do governo brasileiro em se ter uma classe média no campo empreendedora, para fazer uma contraposição com o agricultor tradicional. Uma classe média rural empreendedora e alinhada ao regime. É que a irrigação foi vinculada à questão da segurança nacional. Segurança nacional é uma doutrina que abarca não só inimigos externos, mas também inimigos internos. Na ditadura, significou a perseguição a grupos e pessoas que lutavam contra o regime ou simplesmente pensavam diferente. Foi assim nos perímetros irrigados. Nos estudos realizados para a implantação dessas obras, as pessoas que seriam impactadas eram chamadas de informantes, e divididas entre quem era contra e a favor. É assim que uma pessoa contrária aparecia nesses documentos, por exemplo. Jordão de Jesus da Silva. Liderança comunitária, história do movimento de mobilização na região contra o projeto. Relato acerca de outros projetos que não deram certo. Relata a perda da autonomia de muitos pela mudança da condição de ocupação. No caso, o Jordão de Jesus era contra a construção do perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, que já apareceu bastante nesse episódio. E onde eu tive junto com a repórter Mariana Costa e a fotojornalista Raquel Torres em 2022. Aqui a gente vai ouvir o Gleidson explicando como acontecia a seleção e a vigilância de quem recebia o aval para produzir nos perímetros. Já na seleção, você vai ter pessoas que vão ser selecionadas com base na boa índole, né? Vai haver uma investigação para saber se aquela pessoa
realmente é uma pessoa de confiança para ser instalada no perímetro. Uma vez dentro dos perímetros, a vida não ficava mais fácil. E aí o Denox iria gestar essa classe média empreendedora. E por isso um controle grande na seleção das pessoas que iriam para o perímetro de irrigação. E dentro do próprio perímetro de irrigação você tem um controle absurdo da sua vida. Não só do âmbito da produção, mas da vida privada. Se você tomasse uma cachaça, chegasse bêbado, aquilo ali, você podia ser expulso daquele perímetro. De qualquer forma, a maior parte desses perímetros de irrigação eram voltados para pequenos agricultores. Mas isso foi se transformando ainda na ditadura. E as grandes empresas foram ocupando esses espaços. É da privatização e do futuro dos perímetros irrigados que a gente fala no último bloco. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Essa temporada tem o apoio da Fundação Heinrich Böll, a CT Promoção da Saúde, Oak Foundation, Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. O investimento em irrigação agora também vai contar com a iniciativa privada. É o projeto do Baixio do Irecê, na Bahia, que foi leiloado nesta quarta-feira na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Um consórcio formado por duas empresas arrematou o leilão para a construção de 2 barragens em Jequitaí. A Codevasf, ela tem um projeto de bastante sucesso no Baixio de Irecê, na Bahia, e em Jequitaí, em Minas Gerais. E é um case de sucesso. A gente está muito feliz com essa modelagem. Sabemos que deu certo já na Bahia, numa região, inclusive, na minha visão, até com mais dificuldades de prosperar. Deu certo, é esse modelo que a gente quer trazer para esses 2 perímetros irrigados e quem sabe outros, para fazer na mesma modelagem. Esse último que você ouviu, que está muito feliz com essa modelagem, é o Rafael Fonteles, governador do Piauí. Essa modelagem, no caso, são as concessões dos perímetros de irrigação à iniciativa privada. Um case de sucesso, como a gente ouviu o Marcelo Vaz da Costa e Castro dizer. O Marcelo é filho do senador Marcelo Castro e superintendente da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Vamos ver como a gente chegou até essas privatizações. Nos anos 80, o Brasil estava endividado com Deus e o mundo. Em meio à crise, o país ficou refém de organismos internacionais como o FMI, o Banco Mundial, que passaram a receitar uma série de medidas. No caso da irrigação, a ordem era colocar os perímetros à disposição do grande capital. Os milicos obedeceram. Em 1984, as empresas passaram a poder ocupar até metade dos projetos públicos de irrigação. É também nos anos 80 que as frutas entram em campo. O semiárido nordestino se destaca em relação a outros cantos do mundo nessa produção. Sol o ano todo, baixa umidade e menos chance de fungos fazem com que o Brasil consiga produzir várias safras anuais. Se a gente somar a isso terra e mão de obra baratas e acrescentar água para irrigação, temos a receita para o lucro certo. Já na década de 90, o governo Fernando Henrique Cardoso estimulou ainda mais o papel da iniciativa privada. O horizonte passou a ser perímetros totalmente ocupados e até geridos por empresas. Mas se você acha que a chegada da esquerda ao poder mudou alguma coisa, achou errado. Minha sopinha de abóbora. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, interrompido pelo golpe, e agora Lula 3 foram mais que amigos, friends da privatização dos perímetros. Para não ficar muito cansativo, vamos pegar o fio da meada a partir do governo Dilma. Em 2012, ela lançou um negócio chamado Plano Mais Brasil. Uma das metas desse plano era a transferência de perímetros para a iniciativa privada num esquema de concessões, em que quem ganhasse a licitação teria o direito de exploração deles por até 35 anos. Aí veio o golpe. Portanto, nós temos que governar em conjunto. Água.
Água. E o Michel Temer estava interessado em privatizar tudo, inclusive a água. Ele criou o Programa de Parcerias para Investimentos, que está rolando até hoje. O PPI, sigla pela qual esse programa é conhecido, abarca concessões à iniciativa privada de aeroportos, rodovias, portos, ferrovias, mineração, energia e, claro, perímetros irrigados. Mas foi no governo de Jair Bolsonaro que essa privatização saiu do papel. O Abre Alas foi o maior projeto de irrigação da América Latina, Baixio do Irecê, na Bahia. O leilão do perímetro aconteceu em junho de 2022, na antiga Bolsa de Valores de São Paulo, hoje conhecida como B3. Irecê foi arrematado por um fundo de investimentos por 83 milhões de reais. Detalhe, o governo federal já havia investido R$1 bilhão, isso aí, 1 bilhão, em Baixio do Irecê. Quem ganha esse tipo de leilão vira o dono da bola, porque nesse caso o perímetro vira um negócio em si mesmo. Por 35 anos, essa empresa é quem decide o que vai rolar ali. Quando eu comecei a olhar para essa história dos perímetros, eu tinha uma grande dúvida. Será que o presidente Lula, recém-eleito, ia embarcar nessa canoa? Hoje essa dúvida não existe mais. O governo Lula III continuou as privatizações. Em março de 2024, o projeto do Vale do Jequitaí, em Minas, também foi leiloado lá na B3. A conta continuou não fechando. Só para desapropriar as áreas necessárias para esse perímetro, o governo tinha investido 50 milhões de reais. Aí uma empresa veio e arrematou de Tucujo por 35 milhões. Atualmente, outros 5 perímetros estão na boca da caçapa. Baixo Acaraú, no Ceará, Tabuleiros de São Bernardo, no Maranhão, Vale do Iuiú, na Bahia, Tabuleiros Litorâneos, no Piauí, e Platôs de Guadalupe, também no Piauí, que é provavelmente o próximo da lista. A gente viu a empolgação do governador desse estado. Da parte dos políticos e burocratas, o clima é mesmo de muito otimismo. Mas da parte da população, nem tanto. Eu conversei com Mauro Jaques Farias da Cruz, que é educador social da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e com a Sandra Lene, agente da comissão. Eles atuam junto a famílias impactadas pelo perímetro de Baixio do Irecê, que, aliás, não fica em Irecê, mas se estende por 2 cidades próximas, Xique-Xique e Itaguaçu. Essas famílias pertencem a 18 comunidades de fundo e fecho de pasto, um modo de vida tradicional bastante comum na Bahia. As comunidades criam animais em áreas de uso coletivo, daí o nome fundo e fecho de pasto. Historicamente, essas áreas ficam em terras devolutas, ou seja, terras públicas que nunca foram registradas em cartório por ninguém, muito visadas por grileiros. As ameaças a essas comunidades são antigas, não começam com perímetro, não. Na década de 1970, aparece na região um capanga, um chefe, com um grupo de capangas. O tal chefe dos capangas era, segundo os relatos dos moradores, mas também documentos oficiais, um homem chamado Ayrton Neves Moura. Ele já morreu. O que as famílias relatam é que eles carregavam rifles, metralhadoras, sacos de balas, e chegava amedrontando as famílias das comunidades. E aí as famílias que não saíam das casas, eles colocavam fogo. Segundo um levantamento da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais da Bahia, a grilagem se deu da seguinte forma. Na região vivia um ribeirinho chamado João Medeiros Borges. Ele morre em 1979. E na morte vira um grande proprietário de terras. É que no inventário do João foram pendurados vários terrenos enormíssimos. E quem comprou, entre aspas, parte dessas terras? Ayrton Neves Moura. Esse foi o primeiro ato da grilagem. O segundo ato foi a venda desses terrenos, 7 no total, para empresas. E depois, essas empresas venderam a terra para o poder público fazer o perímetro de irrigação. E venderam com superfaturamento, mas isso quem apontou foi o TCU, o Tribunal de Contas da União. Então, só para resumir, a terra era pública, virou particular por força da violência, depois foi comprada pelo governo federal só para ser privatizada num leilão da B3 em São Paulo. O Ministério Público Federal abriu em 2020 uma ação civil pública que pede a revogação da licença ambiental do projeto. Na ação, os procuradores afirmam que as populações não foram ouvidas
e têm seu modo de vida ameaçado. E aí, como uma forma de resistência das comunidades para garantir seu modo de vida é permanecer com o gado dentro do território e está incomodando essas empresas e esses gigantes. Porque o gado começa a transitar, é uma área gigantesca, e o gado vai em busca de alimento e acaba passando e comendo também aquilo que está sendo produzido por eles. Aí o que é que eles começaram a fazer? Eles começaram a matar os animais dos criadores dessas comunidades. De acordo com Jacques, o projeto tem gerado outros problemas. Por exemplo, o desmatamento tem afetado o habitat de onças que vivem na região. E essas onças acabam avançando sobre essas criações de animais. A primeira proposta para resolver o conflito era que cada família ficasse com 1 hectare de terra. Isso equivale a 1 campo de futebol. Agora, a proposta não é muito melhor. 6 hectares para cada família. A agente da CPT, Sandra Lene, resume assim a situação. Então, assim, para mim, o grande vilão dessa história é o Estado. Cada governador que entra, cada deputado que entra, eles falam assim, não, nós vamos trazer o desenvolvimento para essa região. Então, cada governador quer deixar sua marca de desenvolvimento na região. E a marca de desenvolvimento para eles é a destruição dos povos, das comunidades tradicionais, que já estão ali há 100, 200 anos. Então, é um processo muito racista, preconceituoso, ambientalmente incorreto, eticamente incorreto, desumano, é um processo desumano. E quem é que ganha? Quem tem mais poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais força, né? Eles vão ganhar, porque eles vão ganhar o território, eles vão plantar, vão irrigar, eles têm as máquinas, lá é cheio de máquinas, eles têm os pivôs, eles têm tudo isso. Os camponeses têm o quê? A força de trabalho e aqueles bichinhos. Num cenário em que velhas injustiças se somam a novas injustiças, o que o futuro nos reserva? E a água no semiárido? Para que será que se destina? Para as empresas e suas frutas tropicais tipo exportação? Ou para a agricultura familiar? As comunidades tradicionais têm espaço nessa moldura? O pecado original dessa política hídrica está na aposta em grandes obras que alimentaram a indústria da seca por tanto tempo? Ou, como queria o Celso Furtado, dá para combinar grandes obras com justiça social? Dá para fazer reforma agrária irrigada no Brasil? Dá para conciliar os interesses? Ou não? E se der, o meio ambiente, que não era uma preocupação no passado, aguenta o rojão? Eu não sei. Eu até dividi essa inquietação com os entrevistados e não tem consenso. O que eu posso dizer é que eu não imaginava que os perímetros de irrigação guardassem tanto da nossa história. Que é feia, que é bonita, que é, sobretudo, contraditória. Que às vezes parece mudar só para deixar todas as estruturas de poder intocadas. E outras parece guardar brechas, que só quem conhece vai saber aproveitar e apreciar. Você é de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. A pesquisa e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Maíra Matias. O diretor-geral do Prato Cheio é o João Pérez. A Luísa Coelho faz a produção executiva do podcast. A edição de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo da Letícia Bueno e a Amanda Flora é que comanda a audiência. O design é feito por João Ambrosio, Clara Borges e Denise Matsumoto. Esse episódio foi gravado no Estúdio Trampolim, em São Paulo.